A Epístola aos Efésios. Tema geral: a visão de quem somos no mundo caótico em que vivemos. Mensagem 11. Título da mensagem: o andar digno da vocação a que fomos chamados, a saber, cultivar em nós as virtudes elevadas de Cristo e preservar a unidade do Espírito. Terça-feira. Tema do dia: Paulo, o prisioneiro em Cristo. Versículo para a oração: Efésios capítulo 4, versículo 1, que diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. O tipo de pessoa que exortava os efésios a viverem de modo digno de seu chamado era Paulo, um prisioneiro em Cristo, conforme Efésios capítulo 4, versículo 1. Essa condição não é meramente física, mas espiritual e emocional, refletindo uma entrega total e uma profunda imersão na pessoa do Senhor Jesus. A vida de Paulo é um exemplo poderoso de como a submissão e o comprometimento com Cristo transformam a maneira como vivemos e servimos. Paulo não via sua prisão como um obstáculo, mas como uma oportunidade de viver plenamente para Cristo. Ele estava tão imerso na pessoa de Jesus que sua identidade se tornou inseparável da missão que lhe foi confiada. O apóstolo estava atento aos comandos do Senhor, e essa sensibilidade ao Espírito Santo o levava a pregar as riquezas insondáveis de Cristo, especialmente aos gentios. Essa tarefa não era apenas um trabalho, mas uma vocação que ele abraçou com paixão e fervor. A prisão de Paulo era uma escolha consciente de ser um prisioneiro do amor de Cristo. Ele fez questão de mostrar essa condição aos efésios, enfatizando que sua dedicação não era resultado de obrigação ou coerção, mas de uma resposta ao amor que recebeu. Ele não estava apenas cumprindo um dever ministerial, mas vivia como alguém que havia sido transformado pelo Evangelho. Sua vida se tornava um testemunho do poder redentor de Cristo. E essa transformação o constrangia a compartilhar o que havia recebido. Paulo compreendia que sua missão estava alinhada com o grande propósito de Deus. Ele via sua situação como parte do plano eterno do Senhor e, como tal, não se deixava abater pelas circunstâncias adversas. Em vez disso, ele se dedicava a exortar aos efésios a viverem de modo digno de seu chamado, sabendo que sua própria vida era um reflexo desse chamado. Ele queria que eles entendessem que sua vocação era um privilégio, não um fardo. A motivação de Paulo para servir era profundamente enraizada no amor de Cristo. Ele escolheu não ser livre para decidir sua própria vida, mas acorrentou-se ao amor de Jesus. Essa bela motivação é um convite para todos nós. O amor de Cristo não é apenas um sentimento, é uma força que nos impulsiona a agir, a servir e a viver de maneira digna. A entrega de Paulo é um exemplo claro de que quando somos verdadeiramente imersos em Jesus, nossas vidas refletem seu caráter e propósito. A condição de Paulo como prisioneiro em Cristo deve nos inspirar a refletir sobre a nossa própria vida e nossa disposição em servir. Estamos dispostos a nos entregar ao Senhor de maneira que nossas vidas se tornem uma extensão de sua graça e amor? Como Paulo, devemos buscar uma imersão profunda em Jesus, permitindo que sua vida em nós nos transforme e nos motive a viver de acordo com o chamado que nós recebemos. A condição de Paulo como prisioneiro em Cristo é um testemunho poderoso do que significa viver em total submissão ao Senhor. Ele nos exorta a viver de maneira digna de nosso chamado, não apenas por dever, mas por amor. Que possamos, assim como Paulo, escolher ser prisioneiros voluntários do amor de Cristo, dedicando nossas vidas ao serviço e à glorificação de Deus. A beleza desse chamado reside na liberdade que encontramos em sua prisão, onde somos verdadeiramente livres
para viver de modo digno. Em face do que nós ouvimos hoje, nós temos uma sugestão de oração para você, que seria assim: Senhor, agradeço-te por me chamares a viver como teu prisioneiro, mergulhando em teu amor e graça. Hoje venho diante de ti com um coração aberto, pedindo que me ajudes a refletir essa entrega em todas as áreas da minha vida. Concede-me capacidade de servir aos outros, Senhor, com a mesma paixão e compromisso que Paulo demonstrou. Amém, Senhor.